Gestantes, concordem comigo ou não? Vocês já sentiram que há uma hipervalorização da fase ativa do trabalho de parto, enquanto que as pausas e o tempo que antecede essa fase ativa é um momento muito importante para ser vivenciado e também para se chegar e vivenciar a fase ativa do trabalho de parto? Olha só, dentro da assistência ao parto, né, hospitalar, os profissionais de saúde que assistem, eles tendem até a dizer, né, que trabalho de parto é referente àquele final, onde tem tantas contrações em 10 minutos, duração de 40 segundos, ou seja, um comportamento esperado pelo corpo da mulher, né, se enquadrando aí dentro dessa fase ativa. E aí, havendo essa hipervalorização desse momento, né, que antecede o parto, há automaticamente uma desvalorização desse processo, né, que já se iniciou antes. Eu digo isso porque andei pensando sobre isso hoje, né? Tô aqui 39 semanas e um dia num sítio bem gostoso, onde eu tô esperando o meu neném chegar. E aí resolvi passar esses dias aqui, no meio do mato, para me conectar melhor, né? E para me desacelerar do ritmo da cidade que todos nós, a maioria de nós temos, né? E aí foi muito interessante assim observar, porque lá na cidade eu tenho um ritmo de vida muito acelerado, né? Vários afazeres domésticos, cuidar da casa, cozinhar. Sou nutricionista, então prezo pela qualidade dos alimentos. Ritmo de trabalho, subir escada, descer escada, correr, né? Organizar, acordar, dormir, fazer, enfim. E aí, esse ritmo de trabalho, o qual a gente se propõe, né, a viver, ele faz com que a gente vá entrando num ritmo que não é o nosso, né, intrínseco, mas que é o externo, né, um ritmo do externo. Seja um ritmo da indústria, seja um ritmo do capital, seja um ritmo da cidade, ou até mesmo um ritmo, enfim, independente de onde a gente esteja, né, das pessoas que estão nesse lugar, que vai muito de encontro ao ritmo também da assistência. A assistência hospitalar e, enfim, né, do parto, é uma assistência que, claro, segue protocolos, procedimentos, manejos, colocados pré-estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde também, né? E a partir disso, claro, é importante também colocar esses parâmetros, né? Exatamente para se ter também um parâmetro a ser observado, né? Para não ficar tudo muito solto, para todos os envolvidos da cena ter algo a que se apoiar. Mas quando a gente limita, né, a experiência que é do corpo e do processo de cada uma ao que é já pré-estabelecido, isso diminui, né? Diminui expressões e processos que são importantes de serem vivenciados, né? Então a gente, assim, assistência ao parto e enfim, né, todos os envolvidos, de alguma forma diminui esse anteceder, né? Que é o do pré, né? Que não é do trabalho de parto ativo, né? Então, o que é um trabalho de parto? Né? O trabalho de parto, eu acho que, bom, ele já começa desde sempre, né? Primeiro trimestre tem suas características de mentalização, organização de ideias, como que vai ser e tudo mais, mudanças no corpo. Segundo trimestre, outras questões, né? Terceiro trimestre, o corpo já está
bem envolvido, né, nesse processo, e organizações também de logística e sentimentos e, enfim, deve acontecer para receber esse neném. Mas quando que começa o trabalho de parto, né? Físico, vamos dizer assim, porque ele já começa mesmo desde sempre. E aí é interessante, assim, porque acompanhando muitas mulheres, né? Eu que sou doula, a gente percebe, né, que as expressões corporais elas são muitas. E o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, enfim, né, outros órgãos de saúde também, Febrasgo e, enfim, todos eles tentam colocar aí uma característica, né, para cada fase. Então, a fase latente sendo contrações, sem ritmo, mas que não param de acontecer, com dor, né? E aí da fase latente entraria aí para a fase ativa, que são contrações com ritmo, com uma certa duração, intensas, né? Com mais dor. E aí a gente que é doula na prática, a gente vê que não é bem assim, né? Tem mulheres que vai entrar assim nesse padrão esperado. Mas tem mulheres que não, né? E que a grande maioria, inclusive, não está dentro desse padrão esperado, tanto que por isso que os assistência à saúde, elas intervêm muito, né? Induz trabalho de parto com 41 semanas, coloca ocitocina porque as contrações não estão efetivas, faz puxo dirigido para ajudar o bebê a nascer. Que mais? Fica sugerindo posição o tempo inteiro para ajudar esse bebê a nascer. Enfim, é o tempo todo dando uma ajuda àquele corpo para que esse corpo esteja dentro do padrão que é a fase ativa, daquela forma. E aí? E a mulher nisso tudo? Parece que está todo mundo muito preocupado com as contrações e o bebê nascer. Mas e a mulher nisso tudo, né? Onde que ela tá? E pensando nesse pré, né? Pensando nesse momento que antecede, estando ou não dentro de um padrão, né? Já vi mulheres aí em fase latente, ou seja, com contrações de sentir neném descer, assim como eu tô tendo há dias, né? Já acompanhei há uma semana, 10 dias, né? Enfim, e essas mulheres, né? Onde que elas estão? É muito ruim a gente escutar: você não está em trabalho de parto, você não está em trabalho de parto. Ah, porque isso não é trabalho de parto, né? Sendo que o trabalho ele já está acontecendo há muito tempo, né? E é importante assim esse processo que antecede, porque é exatamente esse processo que antecede que dá abertura para o próximo momento chegar. O próximo momento não chega se o momento anterior não é atravessado, né? Não tem como chegar nesse pós sem passar pelo que antecede ele, né? E isso, assim, né, o pré, ele diz muito, assim, é como se fosse reparar arestas, sabe? Cortar fios que sobrou. É quase que um fechamento do que veio sendo até hoje, né? Fechar para poder adentrar a essa nova etapa, que é o vai, né? O vamos, é agora. Então, como sentir, né? Não só dizer, mas como sentir o vai, que é agora, bora, sendo que eu nem finalizei o que está passado, né? Então, o pré é importante tanto quanto ou mais
o pós, né? O ativo, vamos dizer assim. E é isso, assim, é como se essa desvalorização desse pré, é como se não, é. A desvalorização desse pré deixa a mulher muito abandonada, né? Como se, por exemplo, não só a doula, mas, né, os familiares, o acompanhante ou acompanhante, enfim, é como se todos ficassem esperando esse momento de muita intensidade para sim valorizar, né, que algo está acontecendo, e que sua presença e sua ação e seu estar ali do lado, né, fosse importante apenas nesse momento. Só que não, é exatamente o antes, né, o antes. Claro que com diferenças no sentido de em cada momento é um tipo de oferta, né, de acompanhamento, né, mas são ofertas diferentes e elas existem em ambos os momentos, né. Se na fase ativa é mais importante as massagens, os toques, o oferecimento de técnicas de alívio não farmacológico ou de prazer, ou enfim, uma maior atenção ali, no pré, apesar desse oferecimento de cuidado, né, não seja tão intensivista e tão em cima, né, ainda assim é importante porque é aí, né, que a gestante se sente acolhida por ela mesma, inclusive, né, porque é nesse momento que as ansiedades batem. E é interessante, assim, porque eu nunca fui, não sou uma pessoa ansiosa, mas eu percebi que a ansiedade, para mim, ela bateu de um jeito diferente, né? Ela não bateu por mim, ela me bateu pelos outros, né? Ansiosa para chegar o momento, para assim haver uma valorização do outro, né? Quanto ao momento, né? Para assim talvez ser validada, vista enquanto participante ativa desse processo que é parir, né? Como se o agora não fosse um momento ativo desse processo, como se o agora não fizesse parte do processo, né? Enfim, então é importante assim a gente entender que as fases do trabalho de parto, elas são apenas, como que eu te falo, apenas formalização, apenas uma formalização para a gente ter mais ou menos em mente do que se trata, né? Mas elas não querem dizer nada, absolutamente nada. Elas, na grande maioria das vezes, não vão acontecer dessa forma, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, na maioria das vezes acontece diferente. E que elas também apagam, né? Apagam esses processos e esses momentos que não estão contidos dentro dessa formalização, né? E que são processos e momentos importantes a serem entendidos, validados, percebidos, cuidados, assimilados, né? Assim como o nascimento, né? A hora H do nascimento. Enfim, é isso. E o quão importante a gente, enquanto gestante, parar e se conectar mesmo assim com esse pré, né? E o que ele traz, porque sendo ele um processo, sendo ele um momento importante a ser atravessado para poder se chegar no próximo, né? Eu acho que cabe a nós, independente de
lugar, de pessoas, de assistência, enfim, independente de qualquer coisa, a gente mesmo entender que esse momento é um momento único e prazeroso e gostoso de ser vivido por nós, né? É um momento assim chave para a gente escutar o que o nosso corpo está querendo dizer, né? E ele diz. É um momento chave para a gente ouvir essa outra face da gente que está dentro de nós, que só fala em momentos únicos como esse agora, né? Desse pré. E então é nesse momento que a gente está com o ouvido mais apurado, assim. Então cabe a nós aproveitar esse momento enquanto processo para a gente realmente aproveitar da melhor maneira, né? Independente de qualquer coisa, certo?